galerinha do Channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estava com muita saudade de vocês de trazer vídeo novo, mas hoje nós estamos aqui em um domingo para trazer sobre o caso da Alice Sebold, que foi uma escritora que escreveu um livro por nome de Sorte, um caso de estupro. E esse livro, gente, conta a sua própria história, que infelizmente ela foi vítima deste crime. Porém, o homem que foi condenado devido a esse caso foi um homem que era inocente. Então, se você quiser saber de todos os detalhes do que aconteceu, fique aqui comigo até o final, que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Gente, essa escritora, provavelmente você já ouviu falar, ela escreveu o livro Uma Vida Interrompida, a história de um anjo assassinado, que esse livro ele se adaptou para o cinema por nome de, que aqui no Brasil é Um Olhar do Paraíso, e eu já trouxe sobre o caso real desse livro também, então provavelmente você já ouviu falar dela. Ela realmente fez muito sucesso com esse livro, e até esse outro livro que ela escreveu, Sorte, um caso de estupro, esse livro também iria se adaptar a um filme. Mas vamos entender primeiramente o que aconteceu na época, para depois a gente discutir sobre como foi que chegaram na conclusão que ele era um homem inocente. Tudo aconteceu no dia 8 de maio de 1981. Alice, ela tinha por volta entre os 17 a 18 anos de idade, que algumas fontes sugerem que ela tinha 17, outras 18 anos, mas a maioria realmente consta que ela tinha apenas 17 anos de idade. Ela era caloura na Universidade de Syracuse, onde ela estava naquele dia. Foi o local em que ela foi violentamente abusada. Ela conta que ela caminhava através de um túnel para ir até o anfiteatro, e foi nesse local onde tudo aconteceu. O livro, então, gente, ele vai contar a história dela. Então, ela conta esse relato e ela conta como ela quis recuperar a sua aparência, a sua dignidade depois de todo esse sofrimento catastrófico que aconteceu na vida dela. E nisso ela também vai tentar encontrar o agressor. E, gente, quem foi acusado de ter cometido esse crime contra Alice foi o Anthony Broadwater. Ele era um homem que na época possuía apenas 20 anos de idade. Como que chegaram até ele foi que uma vez Alice estava andando na rua e viu este homem, onde ela reconheceu rapidamente como sendo seu agressor. E na época foram feitas algumas investigações e chegaram até ele possivelmente por uma análise microscópica do seu cabelo. Essa análise microscópica, depois de algum tempo, ela foi dada também como um método ultrapassado e que também não era um método confiável. Então, o que basicamente levou à prisão dele foi justamente o depoimento da Alice, afirmando eles ter sido seu agressor. E nisso, gente, Anthony, ele nunca se declarou como culpado do crime, porém, infelizmente, ele foi condenado injustamente. Outra coisa também que aconteceu nessa época é que o retrato falado do agressor da Alice era totalmente diferente do que era o Anthony. Então, nesse ponto, realmente, a equipe não se atentou para verificar se estava realmente prendendo o homem certo. Porque a Alice, afinal de contas, ela tinha passado por um trauma muito grande e algumas coisas na sua memória poderiam ficar distorcidas em consequência desse trauma e não ter também reconhecido o autor do crime corretamente, que foi o que infelizmente acabou acontecendo. Então, acima de tudo, o grande culpado por ter condenado um homem inocente é o Estado, por não ter feito uma investigação correta e ter condenado um homem sem provas. Outra coisa que pesou muito na acusação contra Anthony, que muitas pessoas falaram que esse foi o motivo também por ele ter sido condenado, é porque Alice era uma mulher branca e Anthony era um homem negro. Então, naquela época já existia muito preconceito, e principalmente quando ia um homem negro acusado por uma pessoa branca aos tribunais. Então, é um ponto que a gente não deixa de pensar, será que realmente esse caso foi influenciado por uma questão racial também? Porém, gente, no dia 22 de novembro de 2021, então no ano passado, muito recente, aconteceu que este homem foi dado como inocente. E como foi que eles conseguiram chegar nessa conclusão depois de tantos anos terem se passado? O livro Sorte, um caso de estupro, ele iria ser também adaptado ao cinema. Na época, o produtor do filme seria o Timothy Musciante. E esse produtor, quando ele leu o livro, ele desacreditou de algumas coisas. Ele não desacreditou
todo o caso do estupro, que é algo que realmente aconteceu, que não é o que está sendo trago em pauta nesse vídeo, e sim a parte da condenação. Foi isso que aconteceu. Quando ele leu a parte da condenação, ele viu que algumas coisas ali não pareciam estar certas, ele não estava confiante de que o tribunal havia tomado uma decisão justa. Foi então que ele trouxe isso para os demais produtores, para os diretores que iam dirigir esse filme, mas só que na época as pessoas não levaram muito em consideração, afinal já tinha se passado tantos anos, o homem já tinha inclusive até saído da prisão, mas ele ainda era considerado culpado. Então as pessoas não acreditaram na época no Timothy, porém ele levou essa sua ideia até o final, inclusive ele saiu da produção do filme por ele não acreditar naquela condenação. E quando ele saiu da produção, ele não deixou por isso mesmo, ele contratou um detetive particular para investigar o caso e verificar se realmente aquilo que ele estava pensando estava correto. E foi o que foi feito. Ele contratou um detetive e nisso o detetive também teve certeza, depois de ter investigado o caso, que o Anthony não havia cometido esse crime. Gente, o Anthony passou 16 anos na prisão, porém depois que ele saiu da prisão, a vida dele continuou não sendo fácil, porque ele estava na lista de criminosos sexuais, então ele tinha muita dificuldade para conseguir emprego, para ter aceitação social, claramente. Então ele sofreu muito depois disso. Apesar dele ter se casado depois, ele não teve nenhum filho, e ele afirmou que ele não teve nenhum filho porque acreditava que os filhos dele não dariam conta de ser taxados como filhos de um agressor sexual. Ele fala também que ele consegue contar nos dedos quantas pessoas deixaram ele entrar na casa delas depois em que ele foi solto, porque pouquíssimas pessoas confiavam nele, e claramente era uma coisa que, se você sabe que uma pessoa foi condenada por um crime sexual, você normalmente tende a não confiar nessa pessoa. Então quem fez a moção do caso foi um promotor público, que era o William Fitzpatrick. Ele então declarou que Anthony era inocente. Outra coisa também, eu falei sobre a questão racial, o promotor público também, o William, ele declarou essa mesma coisa que eu falei pra vocês, porque o julgamento pode ter sido baseado também apenas, infelizmente, em uma questão racial. Depois que ele foi declarado como inocente, ele deu algumas entrevistas, inclusive ele falou que ele não tinha raiva da Alice, que ele até simpatizava por ela, mas ele esperava que, sinceramente, ela pedisse desculpas para ele, porque afinal de contas foram duas vítimas em toda essa história muito triste. A Alice foi uma vítima, sem sombra de dúvidas, e o Anthony também foi uma vítima. E o que aconteceu foi que depois a Alice realmente pediu desculpas para ele. Ela pede desculpas afirmando que ela lamenta porque a vida que ele poderia ter tido foi roubada dele, e que ela entende que nenhuma desculpas que ela possa dar vai trazer a vida dele de volta, mas que mesmo assim ela lamenta muito. E ele falou depois que ele sentia um alívio por ela ter pedido desculpas para ele. E outra coisa também que a gente não deixa de pensar sobre esse caso, que será que a pessoa que cometeu o crime contra a Alice está solta até hoje, se ele não sofreu nenhum tipo de punição. E é uma coisa que realmente a gente pensa, duas pessoas foram vítimas de um crime que este homem fez, e talvez este outro homem não foi condenado corretamente e não houve justiça para com ele. Então, eu acho muito difícil atualmente descobrir quem foi que cometeu aquele crime, mas se descobrirem, esperamos que ele tenha sido sim enfrentado à justiça. Então é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Se vocês já conheciam esse caso também, se você tem alguma dica para eu trazer em um próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo que eu vou ler e trago sim. E espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esquece de deixar o seu like. Te agradeço demais por ter assistido esse vídeo até o final. Valeu, valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau!